ser um fariseu está nos dias atuais aí nas igrejas, está entre pessoas onde elas falam muito bem, elas se portam muito bem, mas quando elas precisam agir, elas agem muito mal. Não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem abraçar, não sabem dividir o pão, não sabem nada do cristianismo genuíno, da religião verdadeira que diz as Escrituras Sagradas. Olá, povo de Deus! Neste vídeo você vai aprender sobre a síndrome de fariseu. Vamos juntos observar os versículos da Bíblia Sagrada que nos apresenta essa síndrome. Será que você tem essa síndrome? Ou alguém perto de você, a sua igreja, o seu pastor? Você vai observar como que essa síndrome ela se instala no sistema religioso. Nós vamos ver aquele que mais combateu os fariseus, que foi o próprio Senhor Jesus falando contra eles. Então fique até o final, porque este vídeo ele vai te ensinar muito sobre a síndrome de fariseu. Para nós aprendermos sobre esse tema, síndrome de fariseu, nós vamos observar o texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo 1, 2 e 3, onde diz: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. No ministério terreno do Senhor Jesus, houve um grande embate entre Jesus, seus discípulos e o grupo dos fariseus. Este embate se teve justamente porque o Senhor Jesus, em todos os momentos, repreendeu estas pessoas denominadas de fariseus. O farisaísmo ele nasce justamente no período interbíblico e a iniciativa era zelar da lei. Então veja que a iniciativa era boa, guardar a lei. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, este grupo ele deixa de ser apenas aqueles que zelavam da lei, mas aqueles que executavam, aqueles que tinham um respeito na sociedade, e eles julgavam então muitas causas até na categoria como se fosse um Deus, um juiz em muitas situações. E quando o Senhor Jesus vem aqui na terra, ele dá este embate, tanto teológico e também de forma prática com este grupo. O Senhor Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus 23, que nós acabamos de fazer a leitura, que podemos ouvir aqueles que são fariseus, podemos observar seus ensinamentos, mas o próprio Senhor Jesus deixa bem claro que não podemos copiar a forma de vida deles, porque o que eles falam não condiz com a forma que eles vivem. E pensando e vendo este texto, então Deus me deu esta temática, síndrome de fariseu. A síndrome de fariseu é o tema então que vamos abordar nesta oportunidade. E quero mostrar na Bíblia como a religiosidade pode ser nociva para a jornada cristã. Por que eu estou dizendo nociva, perigosa? Porque lembre-se que a iniciativa era boa,
guardar, ser zelosos da lei, mas o tempo corrompeu esta iniciativa boa e agora eles estavam sendo repreendidos pelo Senhor em muitas ações que eles faziam. Por que eu coloquei síndrome? Síndrome significa, na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e que caracterizam uma condição específica. Nós vamos ver que o fariseu, ele tem vários sintomas, várias características que levam ele para este grupo de fariseu. E nós então observamos e temos isto como base, que ser fariseu não é bom, porque o Senhor Jesus, ele luta contra os fariseus, ele repreende os fariseus, ele mostra para os fariseus que não deve ser desta forma. Então nós não podemos nos tornar um fariseu. Você vai entender até no final deste vídeo o que é ser um fariseu. Olha só, coloquei aqui que Jesus teve combates religiosos e teológicos com os fariseus aqui no capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver os 8 ais que Jesus fala para este grupo chamado de fariseus. Os 8 ais. Primeiro, ai que é portas que fecham. Versículo 13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois em vós entreis, nem os que entrariam permites entrar. Olhe como que o Senhor Jesus coloca que o grupo dos fariseus, eles restringem o reino de Deus para os homens. O Senhor Jesus mostra claramente que a religiosidade, o ser fariseu, ele restringe o homem da salvação. Olhe só o segundo ai, oprimindo os necessitados. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sobre pretextos fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. O grupo de fariseus, eles se apropriam dos necessitados e eles então consomem aquilo que os necessitados têm, como se fosse pagamento deles, e eles dizem pagar com orações longas. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, vocês fariseus entram nas casas das viúvas, consomem os mantimentos delas e usam de um pretexto de fazer longas orações como forma de pagamento, sendo que a forma de cuidar das viúvas seria estender as mãos, dar assistência, auxílio. Olha só, fazedores de prosélitos. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha que palavra tão pesada que o Senhor Jesus ele direciona para este grupo dos fariseus, aonde ele remete o inferno ao contexto de vida deles. Isso aqui é muito forte. Um prosélito é uma pessoa que se converteu a uma nova religião, crença, doutrina ou partido. Então o Senhor Jesus estava falando: vocês percorrem fazendo prosélitos, convertendo pessoas para ser um fariseu, mas na verdade vocês estão fazendo eles se tornarem filhos do inferno. Ganância é o 4º ai que o Senhor Jesus fala: ai de vós, fariseus e escribas, guiais cegos, que dizem
quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Olha só como que eles manipulavam até ali a questão financeira do templo para eles terem uma parte. Eles ficavam atrás da letra, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. O Senhor Jesus, ele diz que é bom ofertar, ajudar a casa dele, mas é necessário também fazer justiça, misericórdia e fé, porque uma corrobora com a outra. E os fariseus, eles se engrandeciam porque eles davam o dízimo e a oferta, mas ao necessitado eles não estendiam a mão. E o Senhor Jesus mostra para eles que um depende do outro para ser galardoado pelo Senhor. Um depende do outro. Você oferta, você dizima, mas você estende a mão, você também ama, você também repele a misericórdia. Olha só o sexto ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. O Senhor Jesus mostra que os fariseus, eles vivem de aparência. Por fora, no exterior, eles cuidam muito bem, estão sempre arrumados, estão sempre limpos, mas por dentro eles estão sujos e com intemperanças. São como mortos-vivos, que é o sétimo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Então é a aparência, o interior deles está corrompido. O oitavo, justificação barata. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, como recompensa, como garantia de que terão alguma coisa, uma justificação barateada. Então nós temos aqui um discurso que o Senhor Jesus faz contra os fariseus, mostrando para eles que tudo aquilo que eles estão realizando, fazendo, eles serão punidos. Este ai é de aflição, este ai é de uma repreensão. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, ai de vocês, fariseus, que judiam das viúvas, que vivem de forma a justificar a fé, que vivem de forma de aparência. Ai de vocês. Então haverá um sofrimento, haverá uma aflição sobre vocês, fariseus. Isto aqui não é diferente dos nossos dias. Esse discurso que o Senhor Jesus fez para os fariseus deve ser feito por nós, por mim e por você, para todos aqueles que são líderes, para todos aqueles que estão na eminência de um chamado ministerial, porque é uma verdade, existe o farisaísmo dentro das igrejas. Ser um fariseu está nos dias atuais aí nas igrejas, está entre pessoas aonde elas falam muito bem, elas se portam muito bem, mas quando elas precisam agir, elas agem muito mal, não sabem amar, não sabem perdoar, não sabem abraçar, não sabem dividir o pão, não sabem nada do cristianismo genuíno, da religião verdadeira
que diz as Escrituras Sagradas que é o cuidado dos necessitados não se sabe. E o que vemos são pastores nas suas igrejas pomposas e arrumadas, e eles então vivendo como fariseus, ensinando, mas a vida deles não diz respeito, não tem 1% de coerência com aquilo que eles estão falando. Numa realidade é que hoje nós aprendemos muito mais com os erros dos pastores do que realmente os seus ensinamentos. E isso é um prejuízo enorme para o reino de Deus. E os fariseus, aqueles que se tornaram fariseus, devem pensar que não é o fim. Tem como você retroceder, sair dessa posição, abandonar esta posição de ser um fariseu. Ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã. Ainda dá tempo, pastor, pregador. Ainda dá tempo de você deixar de ser um fariseu e se tornar um servo de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez, deixando de ser fariseu, se tornou servo e passou a amar as pessoas, abraçar as pessoas, viver com as pessoas, sentir o calor das pessoas e estar à disposição das pessoas. E o discurso do apóstolo Paulo deixou de ser meramente um discurso bonito apenas, mas passou a ser um discurso tanto bonito na fala como na expressão vivida, vivenciada. Ele também praticava aquilo. Então é necessário esse retroceder. Quem sabe você virou um fariseu, ainda dá tempo de você retroceder e entender que este caminho não é bom. O Senhor Jesus mostra claramente, não é bom, porque ai de vocês, fariseus. E nós temos então aqui o segundo tópico que eu aqui pontuei, que responde uma pergunta. Quais são os sintomas da síndrome de fariseu? Porque observando a fala de Jesus, ele deixa claramente, vocês serão punidos. Vocês não agem de forma certa. Então vocês serão punidos. Então, quais são os sintomas para identificar se eu tenho ou não esta síndrome, se está se instalando em minha vida ou não? Olha só o que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 2, diz assim: quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, uma referência aos fariseus, e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O primeiro sintoma da síndrome de fariseu é a vanglória, o desejo desenfreado por ser reconhecido. Quando se tem esta vanglória, esse desejo, esse empenho de ser reconhecido, corre o risco de você estar se tornando um fariseu. Quando se faz alguma coisa e então busca um aplauso, busca uma admiração, busca um prestígio, você está correndo o risco de se tornar um fariseu, porque o Senhor Jesus mostra para nós aqui no Evangelho de Mateus 6 que tudo que devemos fazer, a mão direita que faz, não necessita que a esquerda venha a saber. Entende? Ou seja, é tudo na simplicidade. O Senhor Jesus não está questionando o fazer obras de maneira nenhuma. O próprio Senhor Jesus ensina que devemos deixar que a nossa luz resplandeça.
O apóstolo Paulo diz que a igreja de Tessalonicenses mostrava as suas obras para a sociedade. A questão não é a sociedade ver, a questão é fazer para ser visto. É totalmente diferente. Então, que a vanglória não tenha lugar no nosso coração e que tudo que nós venhamos a fazer para o reino de Deus seja feito na simplicidade, seja feito de forma humilde, porque a vanglória é um sintoma de fariseu, da síndrome de fariseu. Veremos aqui o próximo sintoma. Evangelho de Mateus 9:11 diz assim: e os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Segundo sintoma de uma pessoa que está com o farisaísmo se estabelecendo na sua vida é o julgamento. As pessoas se tornam julgadores. Todas as pessoas são erradas, mas ela não. Ele ou ela conhece tudo das Escrituras e a outra pessoa não. O que se conta é o que se sabe. E essas expressões levam então a pessoa a se tornar um fariseu, porque ele julga muito. Ele julga a forma do outro ser, a forma do outro viver, a forma do outro falar, a forma que o outro foi salvo, muitas das vezes. Isso são sintomas que o farisaísmo apresenta. Então veja que se tornar um julgador é se tornar um fariseu. É se tornar um fariseu. Então o Senhor Jesus, ele diz, o que eu quero que vocês pratiquem a misericórdia. Isto eu quero. Eu quero que vocês amem. Eu quero que vocês tenham compaixão. Eu quero que vocês se compadecem uns dos outros. É isso que eu quero. Não um julgamento. Meu é o lugar de juiz. Sou eu que dou a medida. Sou eu que sou o juiz de vocês. Vocês são irmãos. Então é necessário este amor. Por isso ele diz, vocês buscam esse significado e vocês vão entender que misericórdia quero. E não sacrifício, não lei, não religiosidade. Eu quero misericórdia. Olha o outro sintoma do farisaísmo que está aqui em Mateus 12, versículo 38. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão o do profeta Jonas. Veja que o grupo do fariseu acompanhava Jesus, mas o grupo de fariseu, eles têm descrença. Então como que se identifica uma pessoa que está se tornando fariseu? Ele se torna descrente. Descrente da fé do outro. Mas da dele é certo, mas do outro ele julga, ele tem uma descrença, ele descredibiliza, ele não dá tanta importância assim. Então eles olham para o Senhor Jesus e eles dizem assim: dá um sinal. E o Senhor Jesus chama eles de qual forma? Geração má e adúltera. Olha só que pesado, né? Uma geração má e adúltera, porque eles eram descrentes. E por fim Jesus não deu nenhum sinal para eles naquele momento. Não deu nenhum sinal. Por quê? Porque com o fariseu Jesus não negocia. Jesus não negocia com o fariseu, porque fariseu é descrente. Eles não têm crença, eles não crêem na ação de Deus, eles não têm este entendimento. Veja que eles zelavam pela lei, eles
tinham os seus rituais, eles tinham o seu tradicionalismo, mas eles não conseguiam crer em Jesus porque eles são descrentes. Então cuidado, que ser fariseu leva você, meu irmão e minha irmã, à descrença no fim. Você se torna um descrente, você não tem fé mais nas coisas, você não consegue ver o sinal do Senhor Jesus. Eles estavam pedindo o sinal, mas quantos sinais o Senhor Jesus já tinha feito por eles e eles não conseguiam enxergar. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 5 diz: perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, olha só, hipócritas, porque está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui é muito importante, que é o tradicionalismo. O fariseu, ele se torna tradicional demais. Ele se torna aquele que guarda a doutrina humana com todas as forças possíveis e até desfaz das escrituras sagradas, manipulando textos para sustentar uma doutrina humana. Então o fariseu, ele se torna tradicional, né? Ele se torna com um tradicionalismo muito grande, ele ama a tradição. E quantos movimentos evangélicos nós temos no Brasil e no mundo que optaram pela tradição humana e não pelas escrituras sagradas. E eles então sobrecarregam pessoas com doutrinas humanas. Eles dão pesos, fardos pesados para os convertidos carregarem. E na verdade, sendo que o evangelho é a libertação, o evangelho é tirar o peso, o evangelho é tirar as algemas, o evangelho é tirar a prisão que outrora estava, agora estáis livres. Mas nós temos então o tradicionalismo que impera no grupo dos fariseus. Todas as pessoas que amam a sua tradição, morrem pela sua tradição, eles são fariseus, porque optaram mais por uma doutrina humana do que propriamente as escrituras sagradas. Olha que coisa interessante e como que isso é atual, não é? Como que nós conseguimos ver isso nas igrejas? Em todas elas existe esta tendência de ter um grupo fariseu. E é necessário termos então este empenho de não nos tornar um fariseu. O Senhor Jesus não quer que nós sejamos fariseus. Ele não quer. Esses sintomas caracterizam uma pessoa com a síndrome de fariseu. Deve ser tratada com o remédio do doutor Jesus Cristo, que é o evangelho simples e puro. Realmente simples e puro. Então nós conseguimos vencer estas questões. Se não tratada a síndrome, olha o que acontece. Lucas 18, versículo 11 e 12. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens. Olha que coisa interessante. A fala do fariseu: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aquele que se torna um fariseu, ele não tem uma justificação, porque ele se justifica. Não há justificação para essa pessoa, porque ele não precisa. Então ele diz que a justificação dele vem dos seus atos e não da fé em Jesus Cristo. Olha
o perigo de se tornar um fariseu. Você acha que por muito fazer, por muito realizar, você vai ser justificado e não é. Então existe uma cura para esta síndrome. Aonde que está essa cura? Filipenses 3. O apóstolo Paulo vai dizer: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, e quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e que eu seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, como vencer a síndrome de fariseu? Primeiro, reconhecer a necessidade. Reconhecer que você se tornou um fariseu, você se tornou uma pessoa que julga, uma pessoa que se auto-justifica, e optar pela fé, porque é a fé que justifica, e então viver por Cristo Jesus. E assim então nós concluímos que para se deixar de ser um fariseu é necessário reconhecer que optar por viver pela fé, justificação pela fé e viver por Cristo. Conclusão então, a síndrome de fariseu existe e está na vida cristã, trazendo prejuízos irreparáveis. Por isso, devemos tomar os devidos cuidados para não termos esta síndrome. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Se você entende esta mensagem, você então vai viver pela fé, vai viver pela justificação em Cristo e não por ações ou por tradicionalismo ou religiosidade. Amém? Pegue este vídeo, compartilhe com o seu grupo da igreja, compartilhe no seu status. Vamos levar esta mensagem, porque muitas pessoas estão com esta síndrome e nós que conhecemos esta verdade devemos ensinar. O apóstolo Paulo tinha esta síndrome do fariseu na sua vida, e Ananias ele esteve lá ao lado de Paulo orando por ele, e Paulo então foi sarado e se tornou um grande pregador. Uma vez fariseu, nunca fariseu. Uma vez fariseu, pode haver uma conversão genuína e sair dessa situação e então se tornar uma pessoa simples e que ama o próximo com sinceridade. Amém? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.